Tudo começa no silêncio da sua mente, lá onde ninguém mais entra, onde o mundo externo não pode tocar. É nesse lugar sagrado que a sua verdadeira batalha acontece, não diante das câmeras, nem sob os aplausos, mas quando ninguém está olhando, acordando antes do sol, repetindo quando o corpo implora por descanso, dizendo não quando tudo dentro de você grita por um sim fácil. Essa é a semente da autodisciplina, e não há conquista sem ela. Homens como Lincoln, que atravessou sua juventude lendo à luz de velas numa cabana de madeira, enquanto a pobreza o cercava como um campo minado, sabiam disso. Thomas Edison, falido, rejeitado por 1000 invenções que ninguém queria, sabia disso. E Andrew Carnegie, que saiu da miséria para construir impérios de aço com nada além de uma mente afiada e uma ética de ferro, sabia disso também. Eles não eram superdotados, eram decididos. E disciplina era a espada que empunhavam no campo de batalha da vida. Mas não se iluda, autodisciplina não é sobre punir-se, não é rigidez cega, nem uma vida sem alegria. É escolher sua dor com sabedoria, a dor de acordar cedo ou a dor do fracasso, a dor de resistir à tentação ou a dor de colher os frutos da indulgência. Todos nós sofreremos. A questão é, por qual dor você está disposto a pagar? O mundo moderno nos distrai com promessas fáceis. Likes, entrega expressa, dopamina instantânea. Mas tudo isso é areia movediça para quem busca grandeza. Porque o sucesso, o verdadeiro sucesso, nunca é imediato. Ele germina devagar, invisível aos olhos. E é exatamente aí que a autodisciplina se torna sagrada. Porque ela o faz persistir mesmo quando nada parece estar acontecendo. Veja a montanha. Ela não foi esculpida pela violência, mas pela constância do vento. Veja o ferro. Ele não se torna espada num sopro, mas no fogo, no martelo, na repetição. Assim também é o espírito humano, moldado não por momentos de entusiasmo, mas por decisões silenciosas, repetidas todos os dias, até que o impossível se curve diante de você. Você quer mudar sua vida? Não comece pelo calendário. Comece pelo espelho, porque ali está seu maior adversário. Aquela voz suave que diz amanhã, que sussurra só mais 5 minutos, que tenta convencê-lo de que está tudo bem em ser apenas mais um. Essa voz precisa ser silenciada com ação, não com promessas, mas com movimentos, um hábito de cada vez. Um dia vencido de cada vez. Uma batalha interna superada por vez. O problema não é o mundo ser difícil. É você ainda esperar que ele seja fácil. Não há mapas para o seu destino. Você terá que desenhá-lo com suas próprias mãos. E os obstáculos não são sinais de que você deve parar. São testes de merecimento. O universo não dá presentes. Ele dá provas. E cada desafio que aparece no seu caminho não é uma parede. É um espelho. Mostra onde sua vontade ainda precisa ser forjada, onde sua crença ainda vacila, onde sua clareza ainda é nebulosa. A autodisciplina nasce quando você entende que a vida não deve lhe agradar, mas sim moldá-lo. Como o escultor molda a pedra bruta, arrancando pedaços com golpes firmes até revelar a obra-prima escondida ali dentro. E você é essa pedra. Dentro de você existe uma versão que ainda não nasceu, e ela só surgirá quando você parar de buscar conforto e começar a buscar propósito. Propósito é a bússola, disciplina, o navio. E as ondas? As ondas são as tentações, as distrações, as desculpas, tudo tentando te fazer voltar para a praia da mediocridade. Mas você nasceu para navegar, e quando você entender isso, tudo muda. Não importa mais se está cansado. Não importa se ninguém acredita. Não importa se o resultado ainda não apareceu, porque sua alma estará acesa, e a pessoa acesa move montanhas, mesmo quando seus pés sangram. Pense em Martin Luther King, que sonhava com igualdade mesmo quando tudo gritava ao contrário. Ele não marchava apenas por direitos, marchava porque sua disciplina era maior que seu medo. Pense em Frida Kahlo, que pintava mesmo com o corpo quebrado, porque sua arte era um chamado mais forte que sua dor. Pense em Mandela, preso por 27 anos,
cultivando uma mente livre dentro de uma cela. Eles não foram guiados pela motivação do momento. Foram guiados por um pacto com seu propósito. E propósito exige sacrifício. Ninguém constrói uma vida grandiosa sem perder noites de sono, sem abrir mão de prazeres, sem quebrar hábitos antigos. Você terá que se despedir da versão fraca de si mesmo, da versão que adia, que reclama, que busca atalhos, porque essa versão não cabe onde você quer chegar. A disciplina começa pequena, no copo d'água ao acordar, no celular que fica no modo avião, na leitura que substitui o scroll infinito, mas ela cresce com você. E um dia, aquilo que era difícil se torna natural. O impossível vira rotina. A dor se transforma em poder, e você percebe que não precisa mais ser convencido. Você se tornou aquele que inspira. Você se torna o exemplo. E o mundo precisa de exemplos mais do que nunca. Precisa de homens e mulheres que não estão à venda, que não negociam seus valores por conforto, que não se dobram diante da pressão, mas se erguem com a força do que acreditam. A autodisciplina não é sobre controle. É sobre liberdade. Liberdade de ser quem você nasceu para ser, sem ser escravo dos seus impulsos. Liberdade de criar sua própria narrativa, ao invés de repetir a que o mundo lhe deu. Liberdade de viver com integridade, de alinhar o que você pensa, sente e faz. E a recompensa? Ela não está só no resultado, está na transformação. Porque ao cultivar disciplina, você não apenas conquista objetivos, você se torna alguém digno deles. E isso ninguém pode tirar de você. A autodisciplina é a ponte entre o que você deseja e o que você realiza. E essa ponte não se constrói em um dia. Ela exige tijolo sobre tijolo, escolha após escolha. Um padrão diário de vitórias internas, aquelas que ninguém vê, mas que constroem tudo o que realmente importa. O que você faz quando ninguém está observando? Porque é nesse momento, nesse exato instante, que o seu futuro está sendo forjado. A maioria espera pela motivação, como se ela fosse um relâmpago divino que cai do céu e transforma a inércia em ação. Mas os grandes já entenderam. A motivação é instável, volúvel, caprichosa. Ela vem e vai. Mas a autodisciplina é leal. Ela fica. Ela não depende de humor, de clima, de circunstância. Ela é uma decisão cravada na alma, alimentada dia após dia, com coragem, clareza e convicção. Você quer saber o segredo dos que vencem? Eles fazem o que precisa ser feito, mesmo quando não querem, especialmente quando não querem. A mente tenta sabotar. Ela quer proteger, evitar dor, minimizar esforço, mas o que ela não entende é que todo crescimento nasce da fricção, da resistência, do atrito entre o que somos e o que podemos ser. E se você fugir disso, estará fugindo de si mesmo. Imagine um músculo. Ele só cresce quando é levado ao limite, quando sofre micro-rompimentos, quando é desafiado. Assim também é a sua força interior. Cada vez que você diz sim para o que é certo, mesmo quando seria mais fácil dizer não, você está rompendo as fibras da sua antiga identidade e construindo uma nova. Você não precisa mudar o mundo de uma vez. Precisa mudar sua manhã, sua noite, seu agora. Um hábito, um compromisso, uma pequena vitória. Porque pequenas vitórias vencem guerras gigantes. Você acha que Walt Disney desenhou seu império num dia de inspiração? Não, ele faliu. Foi traído. Dormiu no chão de um estúdio. Mas continuou, porque a visão que ele carregava por dentro era mais forte do que o caos do lado de fora. E essa é a verdadeira arma de quem tem autodisciplina. Visão. Visão é enxergar o que ainda não existe. É manter os olhos no destino enquanto os pés sangram no deserto. É sorrir enquanto todos duvidam, porque você já viu o que está por vir, mesmo que ainda não esteja aqui. Mas para sustentar a visão, você precisa de clareza. Clareza é o farol no meio da tempestade. É saber o que você quer com tanta certeza, que nenhuma voz externa consegue te confundir, que nenhuma dificuldade te desequilibra, porque a mente clara não se perde. Ela cria caminho onde não existe. Ela transforma obstáculos em degraus. Ela vê oportunidade onde outros veem fim.
E para ter clareza, você precisa de silêncio, de tempo consigo mesmo, de se desconectar do barulho, das distrações, dos palpites e se reconectar com a sua essência. O problema é que a maioria vive no piloto automático. Acorda no cansaço, corre sem direção, consome sem filtrar e vai dormir vazio. Mas quem tem disciplina cria um ritual, um espaço sagrado dentro do caos, um momento para pensar, planejar, refletir, alinhar. É nesse espaço que você resgata a sua bússola, que você lembra quem é, que você escuta aquela voz interna, a verdadeira, não a da dúvida, mas a da consciência, dizendo: continue, você nasceu para isso. E quando você está claro por dentro, nada te para por fora. Mas atenção, clareza sem propósito é ego, e o ego quer vencer para aparecer. O propósito quer vencer para transformar. Há uma diferença profunda, porque o ego desiste quando não é reconhecido. O propósito continua mesmo no anonimato, e é o propósito que dá sentido à dor. Quando você entende o porquê, você suporta qualquer como. Nietzsche dizia isso, e ele estava certo. Um pai que trabalha em silêncio para dar uma vida melhor ao filho. Um artista que pinta mesmo sem aplauso porque sua arte é vida. Um empreendedor que falha 100 vezes porque carrega uma missão maior do que o medo. Eles seguem porque tem um porquê. E quando você encontra o seu, você para de negociar com a fraqueza. Você para de justificar sua estagnação. Você se levanta com fogo nos olhos e diz: isso é maior do que eu, e por isso eu vou. Mas vá com disciplina, porque paixão sem direção é incêndio, queima tudo. Já disciplina com propósito é fornalha. Purifica, molda, transforma. Não existe grandeza sem sacrifício. Não existe realização sem esforço. Não existe legado sem autodisciplina. Lembre-se de Bruce Lee, que treinava cada movimento até que se tornasse instinto. Ele não queria ser melhor que os outros. Queria ser melhor que ele mesmo, ontem. E isso é tudo. A luta não é contra o mundo. É contra a sua versão preguiçosa, covarde, inconstante. E você a vence a cada vez que cumpre sua palavra. A cada vez que se levanta, mesmo sem vontade. A cada vez que diz sim ao que constrói e não ao que destrói. Não é sobre perfeição, é sobre consistência. A disciplina verdadeira não falha porque cometeu erros. Ela vence porque continua mesmo depois dos erros. Ela não desiste no tropeço. Ela levanta com mais força, mais foco, mais fé. Você vai cair, vai falhar, vai errar. Todos os grandes erraram, mas os que se levantam com disciplina, esses fazem história. E quando você olha para trás, perceberá que tudo valeu a pena. Não apenas pelo que conquistou, mas por quem se tornou. Porque o mundo não precisa de mais talentosos, precisa de comprometidos, não precisa de mais sonhos vazios, precisa de executores, gente com fogo no peito e aço na alma, que anda com firmeza, mesmo quando tudo balança. E essa firmeza vem de dentro, de um código interno, de uma promessa inquebrável com si mesmo. Você pode falhar com o mundo, mas nunca falhe com sua palavra. Autodisciplina não é apenas sobre agir corretamente. É sobre pensar corretamente. Porque o pensamento é a semente de toda a ação. Você nunca age de forma grandiosa se alimenta pensamentos fracos. Nunca constrói impérios com ideias pequenas. Tudo o que existe hoje, carros, aviões, pontes, curas, empresas, revoluções, começou com uma ideia. Uma faísca na mente de alguém que ousou pensar diferente. E o que diferencia esses homens e mulheres dos demais não é a genialidade. É a persistência em manter a mente focada, mesmo quando tudo ao redor gritava para desistir. Napoleon Hill nos ensinou: você se torna aquilo que pensa na maior parte do tempo. Então, o que você anda pensando? No que foca sua atenção diariamente? Porque sua vida externa nada mais é do que um reflexo da sua vida interna. Se sua mente é desorganizada, seu mundo será um caos. Se sua mente é fortalecida, seu mundo se curva diante de você. Mas para pensar com clareza, você precisa eliminar os venenos que destroem sua mente. Comparação, distração, reclamação.
Cada vez que você se compara com o outro, abandona sua própria jornada. Cada vez que se distrai, adia seu destino. Cada vez que reclama, enfraquece seu poder de criar. A autodisciplina mental exige vigilância. Você precisa se tornar o guardião da sua própria mente. Não permitir que pensamentos negativos, dúvidas e medos assumam o controle. Eles podem bater na porta, mas você decide se eles entram ou não. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Imagine se a cada fracasso ele dissesse: não sou bom o suficiente. Isso não é para mim. Ninguém acredita em mim. O mundo ainda estaria na escuridão. Mas ele escolheu controlar o pensamento. Escolheu ver cada falha como parte do processo, como um passo a mais rumo à solução. E é assim que os gigantes pensam. Eles não evitam problemas, eles os decifram. Eles não fogem do medo, eles o enfrentam. Não negam a dor, eles a transformam em combustível. E para isso, é preciso coragem. Mas não a coragem barulhenta que aparece nas manchetes. A verdadeira coragem é silenciosa. É a de continuar quando ninguém aplaude. De tentar mais uma vez quando tudo dentro de você diz para parar. De manter a integridade quando seria mais fácil trapacear. De seguir seu caminho mesmo quando todos escolheram o oposto. E essa coragem nasce da identidade. Da imagem que você carrega de si mesmo. Veja, a autodisciplina se fortalece quando sua identidade está alinhada com seus objetivos. Você não precisa lutar para agir como alguém disciplinado quando você acredita que é uma pessoa disciplinada, porque suas ações sempre seguirão sua crença mais profunda. É por isso que o trabalho mais importante que você pode fazer é o trabalho de dentro. Não adianta mudar a rotina se você não mudar a raiz. Não adianta forçar hábitos se sua mente ainda se vê como fraca, preguiçosa ou incapaz. Você precisa reescrever a história que conta para si mesmo. A história de que você nunca termina nada, de que você sempre desiste, de que não tem o que é preciso. Essas histórias são mentiras aprendidas, não são sentenças. São scripts que podem ser apagados. E você tem a caneta, pode escrever um novo personagem, um novo protagonista, um novo final. Você não é o seu passado. Não é os erros que cometeu, nem os fracassos que colecionou. Você é o que escolhe ser a partir de agora. E se escolher ser alguém de ação, de visão, de disciplina, então esse é o caminho que vai trilhar. E nesse caminho haverá obstáculos. Sempre haverá. Mas entenda, obstáculos não são inimigos, são filtros. Eles existem para separar os que apenas desejam dos que estão dispostos. Eles testam sua consistência, provam seu comprometimento, e quanto maior o seu propósito, mais obstáculos você enfrentará. Isso é um sinal de que está no caminho certo. A autodisciplina transforma obstáculos em oportunidades de fortalecimento. Cada queda, uma chance de levantar com mais força. Cada não, uma chance de reafirmar seu sim. Cada dor, uma oportunidade de treinar resiliência. E a resiliência não é resistir, é se adaptar, se moldar, continuar avançando mesmo com cicatrizes. Abraham Lincoln perdeu 8 eleições antes de se tornar presidente. Sofreu falências, enterrou a mulher amada, lutou contra a depressão, mas seguiu. E sua jornada dolorosa o preparou para liderar uma nação dividida em guerra. Você não precisa desejar a dor, mas precisa entender que ela tem um propósito, que ela lapida, que ela revela, e o que ela revela é o que há de mais puro em você. Sua essência, sua força verdadeira, aquela que ninguém pode roubar, que nenhuma crise pode destruir, que nenhum fracasso pode apagar. Você precisa se ver como uma rocha no meio da tempestade. Pode chover, ventar, relampejar. Você continua ali, firme, inabalável, porque sabe quem é e sabe para onde vai, mas jamais confunda firmeza com rigidez. A rigidez quebra, a firmeza se adapta. Por isso, cultive a adaptabilidade. Porque o mundo muda, as regras mudam, as ferramentas mudam. E se você quiser permanecer relevante, precisa se reinventar. O que te trouxe até aqui não será o que te levará adiante. Henry Ford,
revolucionou o mundo com suas linhas de montagem. Mas se estivesse preso às velhas formas, teria desaparecido. Ele entendeu que inovação é filha da humildade, da capacidade de reconhecer que sempre há mais a aprender, sempre há algo a ajustar, sempre há como crescer. E isso nos leva a outro pilar da autodisciplina, o aprendizado contínuo. Você deve ser eternamente um estudante, porque o dia que parar de aprender, você começa a morrer. Mentalmente, espiritualmente, profissionalmente. Leia, estude, questione, absorva o que for útil, rejeite o que não for e aplique sem hesitar. Porque o conhecimento só se transforma em poder quando encontra a ação. E o que mais paralisa a ação não é o medo do fracasso, é o medo do julgamento. Quantas ideias você engavetou porque alguém poderia rir? Quantas metas você abandonou porque ninguém te apoia? Mas saiba, aqueles que hoje te criticam, amanhã vão te imitar. Porque primeiro, eles te chamam de louco, depois, de gênio. Você não precisa da permissão de ninguém para ser grande. Precisa apenas da sua própria permissão. E quando você se liberta da necessidade de aprovação, você se torna imparável. Você se torna imparável quando para de pedir permissão para brilhar, quando entende que sua grandeza não precisa ser validada, que sua missão não exige aplausos, que seu chamado é mais forte que qualquer opinião alheia, porque a maioria das pessoas não vive, elas apenas seguem o fluxo, e quando você decide nadar contra ele, elas vão te chamar de louco. Mas no fundo te invejam, porque você teve a coragem que elas enterraram. A autodisciplina é essa coragem sustentada dia após dia. É a decisão de acordar antes do mundo, de estudar enquanto outros dormem, de construir enquanto outros consomem. Não porque é fácil, mas porque você decidiu, porque tem clareza, porque sabe que nada valioso vem sem sacrifício, e clareza é o que separa os determinados dos distraídos. Você já se perguntou por que tantos vivem ocupados, mas tão poucos realizam? Porque sem clareza, você se torna um escravo da urgência. Corre o tempo todo, mas não sai do lugar. Faz muito, mas constrói pouco. A autodisciplina só floresce quando existe um destino claro, um norte inegociável, uma visão tão poderosa que elimina distrações antes mesmo que elas apareçam. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Poderia ter se rendido, mas não. Ele tinha uma visão, e essa visão se tornou realidade porque ele acreditava nela antes de qualquer um. Ele via o castelo quando todos viam só o terreno. Ele ouvia as risadas quando tudo era silêncio. Visão é isso, enxergar o invisível, acreditar no improvável, trabalhar pelo impossível. E quando essa visão se alinha ao seu propósito, nada pode te parar. Propósito não é algo que você encontra, é algo que você decide. Você escolhe dar sentido à sua dor. Escolhe transformar sua história em missão. E quando seu porquê é forte o bastante, o como se revela. O propósito é a raiz da disciplina. Porque quem tem propósito não precisa de motivação passageira. Quem vive com propósito entende que cada passo, por mais pequeno que pareça, é parte do plano. Mas até o plano mais grandioso morre sem ação. E aqui está a verdade. Ação é a única linguagem que o universo entende. Você pode ler 1000 livros, meditar por horas, assistir a todos os vídeos do mundo. Mas se não agir, tudo isso será apenas masturbação mental. A ação transforma ideias em realidade, transforma sonhos em estruturas, transforma você de vítima em protagonista. Não espere estar pronto, não espere ter tudo perfeito. A perfeição é o veneno da realização. Comece agora, comece com medo, comece pequeno, mas comece. Veja Steve Jobs. Ele não começou com um império, começou com um sonho e uma garagem. O primeiro computador era tosco, limitado, nada impressionante. Mas ele agiu, aprimorou, errou, corrigiu, persistiu. E o mundo mudou porque ele se recusou a esperar. A autodisciplina exige essa entrega, essa constância, esse compromisso com o progresso, não com a perfeição. E é nesse processo que nasce a verdadeira força, a disciplina emocional. Porque não basta agir quando está tudo bem. Qualquer um consegue isso.
A verdadeira disciplina é agir mesmo quando a alma sangra. Quando está cansado, frustrado, sem reconhecimento, sem garantias. É nessa hora que você se molda, que você se revela, que você se separa da multidão. Pense em Mandela. Preso por 27 anos, poderia ter se tornado um homem amargo, vingativo, destruído. Mas ele escolheu a disciplina emocional, escolheu o perdão, escolheu a paz, escolheu liderar com visão. E por isso, entrou para a eternidade. Você tem esse poder. Talvez não tenha percebido ainda. Talvez esteja enterrado sob camadas de dúvida, medo, procrastinação. Mas ele está aí, pulsando, esperando. E tudo o que precisa é ser ativado. Não com gritos, mas com decisões diárias, silenciosas, consistentes, como a decisão de cuidar do seu corpo. Porque não há disciplina duradoura num corpo frágil. Seu corpo é o templo da sua execução. É o veículo que carrega sua missão. E se você o negligencia, está sabotando seu próprio destino. Alimente-se com inteligência. Mexa-se com intenção. Descanse com propósito, porque a energia que você precisa para realizar seus sonhos vem do seu físico tanto quanto do seu espírito. E assim, tudo se conecta. Mente, corpo, espírito, visão, propósito, ação. Mas existe mais uma força silenciosa que turbina tudo isso. A gratidão. Sim, gratidão. Não como uma frase bonita de final de postagem, mas como um estado de presença, um poder de foco, um campo de energia onde a disciplina cresce. Quando você agradece, não importa o que tenha ou onde esteja, você muda de frequência. Sai da escassez, entra na abundância, para de correr atrás, começa a atrair. Porque a gratidão não é passiva, é ativa, é uma decisão. E quando você age com gratidão, mesmo na dificuldade, você reprograma sua mente, reprograma sua visão, reprograma sua vibração e, com isso, transforma o mundo ao seu redor. Não é magia, é ciência da mente, é espiritualidade aplicada, é psicologia prática. É Napoleon Hill dizendo, em outras palavras, o universo conspira a favor do homem que sabe o que quer e age com fé inabalável. Essa fé não é cega, é forjada, é construída quando você repete pequenas vitórias, quando você cumpre o que promete a si mesmo, quando você olha no espelho e pode dizer, hoje eu fui melhor do que ontem. Essa é a meta, sempre, ser melhor do que ontem, porque a comparação mais poderosa é com o seu próprio reflexo. O sucesso não é um destino, é uma progressão, um movimento constante, uma construção diária. E se você está nessa jornada, se chegou até aqui ouvindo essas palavras, então você já é diferente. Você já começou. Você já despertou algo que muitos jamais conhecerão, o chamado pela autodisciplina. E esse chamado não pode mais ser ignorado. Você nasceu para liderar, não para seguir, para dominar, não para se arrastar, para incendiar o mundo com sua luz, não para viver acendendo velas no altar das desculpas. Tudo o que te impede está dentro de você, e tudo o que te liberta também. Você não precisa de uma chance de sorte ou de herança, precisa de uma decisão, uma só, uma escolha definitiva, radical, inegociável, a de nunca mais abandonar a si mesmo, de jamais quebrar a palavra dada ao seu próprio espírito. Porque no final a vida vai te perguntar, você foi fiel ao seu potencial, não ao que os outros queriam, não ao que era seguro, mas ao que te fazia vibrar, ao que te aterrorizava de tão grandioso, ao que te deixava acordado à noite, não por insônia, mas por paixão. E quando essa pergunta chegar, você não poderá mentir. Sua obra falará por você, seus hábitos, suas escolhas, o rastro que deixou enquanto viveu, as batalhas que lutou em silêncio, os monstros que venceu no escuro, o legado que construiu quando ninguém aplaudia. Essa é a beleza da autodisciplina. Ela te transforma enquanto ninguém vê, para que o mundo veja quem você se tornou. É por isso que ela não grita, não exibe, não implora. Ela simplesmente constrói, pedra por pedra, dia após dia. Enquanto os fracos reclamam, ela avança.
Enquanto os vaidosos se distraem, ela se concentra. Enquanto os indecisos hesitam, ela age. E esse poder agora está em suas mãos. Não amanhã, não quando estiver mais pronto, mas agora. Você pode levantar da cadeira, desligar essa tela e dar o primeiro passo. Não porque alguém te mandou, mas porque você escolheu ser maior do que suas desculpas. Lembre-se de Thomas Edison. 1000 falhas até criar a lâmpada. 1000 vezes ridicularizado, desacreditado, rejeitado. Mas ele disse: eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas de não fazer. Essa é a alma da autodisciplina. Ela transforma falha em feedback, dor em propósito, resistência em força. Você não é suas circunstâncias. Você é sua decisão. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com o que aconteceu. Você não é o medo. É a coragem que age apesar dele. Você não é mais um, você é um só. Insubstituível, singular, potente. A vida vai te testar, vai te esmagar, vai te arrastar, vai te desafiar. Mas se você estiver ancorado na autodisciplina, ela também vai te revelar. Vai te moldar, vai te lapidar, vai te erguer. Até que um dia, sem alarde, você olhe ao redor e perceba: tudo mudou, porque você mudou. Você virou a chave, você atravessou o deserto, você encarou seus fantasmas e dançou com eles. Você foi até o inferno pessoal e voltou com as chaves do céu na mão. E agora nada, absolutamente nada, pode te parar. Essa é a promessa. Essa é a jornada. Essa é a vida dos que ousam ser livres. Então vá, construa. Silencie os ruídos. Honre o propósito. Domine a si mesmo. Porque quem domina a si não precisa dominar mais ninguém. E quem conquista a si já conquistou o universo inteiro.